Vamos começar. Queria agradecer a todos terem cá vindo. Era uma festa que a gente já tinha pensado fazer há muitos anos. Era para ter acontecido nos 20 anos da Porta, depois foi sendo adiado e finalmente aconteceu neste formato. Queríamos agradecer muito à Ana e ao Miguel vir aqui fazer companhia também, que é o nosso amigo das festas. Já comemoramos os 30 anos com ele e agora os 35. Portanto, estamos neste momento a fazer 35 anos de programação consecutiva e a Ana tinha que ser a nossa estrela. Obrigada. Bem, eu primeiro também queria agradecer à Cecília e ao Maurício, a quem gostava de dedicar esta exposição, que nos deixou cedo demais na vida dele. Queria também agradecer ao pessoal todo que esteve aqui em horas que deviam estar na cama ou a se divertirem. O Helder, não estou a ver as outras, Carolina, esqueci-me do nome, a Adriana, que estupidez, a Adriana e ali a Margarida também. Não me esqueci de ninguém, não. E aqui ia dizer ao Miguel por ter dado ideias onde pôr, aqui é o curador, por ideias onde pôr os trabalhos nos diferentes quartos. Isto são quartos porque isto é uma casa, não é? E agradecer a todas as pessoas que lutam pela verdade, pela independência, pela liberdade, pelo respeito aos outros, etc. por aí fora. E as pessoas diferentes também. Também agradeço e etc. Fala tu agora que eu já estou seca. Bom, eu também tenho que começar com os agradecimentos. Isto é uma casa para mim. Já colaborei várias vezes, já estive aqui várias vezes em circunstâncias muito diferentes, em circunstâncias em que sempre percebi que havia um espírito essencialmente de querer que a arte tenha uma repercussão que atravessa as gerações. Digamos, há uma atividade continuada aqui na Porta 33 que tem a ver com essa dimensão também educativa. É uma atividade de excelência que marca não só o panorama insular, mas marca inclusivamente aquilo que é a contemporaneidade em Portugal, e nunca me senti minimamente distante, embora fisicamente distante de casa, mas como digo, sinto-me sempre em casa aqui. Há uns tempos o Maurício e a Cecília, mas eu aqui tenho que evocar de uma forma muito especial o Maurício, falava-me com muito entusiasmo da possibilidade de se fazer qualquer coisa na Porta 33 com a Ana. O Maurício vocês tinham uma cassete dos vistos, que de um lado ao outro... Pirata, talvez. Quiçá. Pirata, como qualquer insular tem que ser. Em que ouviam continuamente as raincoats. E de facto é muito interessante quando de alguma forma se pode mostrar, como a Ana referiu, e de uma forma tão assertiva, agradecendo àqueles que pensam de maneira diferente e àqueles que lutam pela liberdade. É muito interessante perceber como é que o ser humano consegue muitas vezes transcender a sua existência relativamente banal neste mundo, experimentando e experimentando em absoluta liberdade. E por isso é que neste pequeno texto que está neste folheto eu intitulei o texto A Coragem da Ana, não é?
esta coragem de enquanto rapariga nova, sair do país e encontrar, enfim, foi para uma escola de arte e encontrar nesse percurso um caminho que de alguma forma acabou por determinar incisivamente aquilo que é a cultura contemporânea e a cultura musical e que tem uma repercussão contínua e digamos, eu não creio que haja desígnio maior na nossa existência de que perpetuarmos nos nossos erros e naquilo que às vezes acertamos, mas perpetuarmos de alguma forma aquilo a que chamamos arte e que muitas vezes as pessoas confundem com aquilo que basicamente nos dizem o que deve ser arte ou o que supostamente é arte. E portanto toda esta geração, esta sorte que apesar de tudo é uma sorte também contextual, com certeza, não é? Estar no sítio certo, no momento certo, haver uma espécie de angst, não é? Juvenil perante um cenário. Temos que lembrar que Londres, não é? Naquela altura era um país que estava absorto numa crise social enorme, não é? Toda esta maneira que jovens encontraram de alguma forma perceber que havia uma alternativa mais ou menos luminosa, porque o punk dizia muitas vezes no future, mas o no future era garantir um presente, não é? Era dizer estamos aqui e portanto temos que nos lembrar que foi a época também de uma viragem muito conservadora em Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e que todos nós julgávamos de alguma forma ultrapassada, mas que agora revivemos numa espécie de pesadelo ainda mais gravoso, mais ordinário ou pornográfico, se quiserem. Tudo aquilo, eu no outro dia falava com a Ana e comentávamos isso. Nós há 15 anos nunca imaginaríamos que o mundo ia estar como está hoje, não é? Bom, mas isto tudo para dizer o quê? Para mim foi um privilégio poder aceder não só àquilo que traz à memória as Raincoats, este lado. Enfim, eu não vou falar em termos musicais do que é que as Raincoats representaram, mas lembro-me, por exemplo, no livro, que devia estar aqui para nós fazermos publicidade, mas lembro, por exemplo, de uma citação do Kurt Cobain, que, coitado, era uma pessoa que tinha... Enfim, toda a gente que o descreve, que o conhece, dizia que era a pessoa mais doce do mundo, mas tinha um mundo interno complexo e que sofria muito. Ele sofria muito fisicamente, porque tinha uma doença no estômago muito grave. Portanto, ele dizia, se me estão sempre a prescrever remédios, porque é que eu não hei de entrar na heroína, que apesar de tudo me dá um sentido de liberdade e não é prescrita por médicos que não me ajudam na minha doença e na minha dor. Mas essa dor era uma dor também grande e é muito engraçado quando, e não sei como é que a Ana se sentirá perante uma afirmação destas, quando uma pessoa diz que quando estava no buraco mais profundo ouvia as Raincoats e era a única coisa que lhe trazia alguma paz. E portanto é isso que mais é que se pode almejar enquanto artista do que de facto trazer alguma paz, inquietar, com certeza, e no fundo ser... eu não gosto muito da palavra pioneiro, porque está sempre, ou vanguardista, porque tem sempre aquela noção de que estar à frente e depois vem muita gente atrás, mas é uma verdade, quer dizer, a Ana, com as Raincoats, e a sua atividade
continuada naquele período, foi, digamos, uma feminista avant la lettre, se vocês quiserem. Hoje em dia quase não se pode ser artista mulher sem ser panfletariamente feminista. Há, digamos, quase essa necessidade absoluta. Os museus adoram isso. Mas eu lembro-me, por exemplo, eu no Porto de 2001, portanto 2001 já foi há 25 anos, não sei, não, já estou como o Guterres, é fazer 24. As contas, há 24, vai fazer 25, depois eu vou comemorar, vou fazer um jantar de comemoração agora em janeiro. Trouxe a mais radical curadora feminista, que se chama Uta Meta-Bauer, ao Porto, e ela fez uma exposição só de mulheres, enfim, de uma radicalidade absoluta, e foi completamente incompreendida aquela exposição, completamente incompreendida. E isto já foi há 25 anos, e de repente diz assim, mas como é que nos anos 70, de facto, num meio difícil, que a indústria musical, quer queiramos, quer não, ainda era uma indústria de certa forma misógina, quer dizer, e eu acredito que até em relatos que a Audrey faz neste livro, que em muitos concertos, por mais punk que a rapaziada fosse, mas também havia sempre aqueles comentários, é uma banda de mulheres e tal, não sei o quê. E portanto, essa coragem é uma coragem inspiradora, é uma coragem que ao longo do tempo com certeza ganha dimensões diferentes, não menos importantes, não menos significativas, como sejam as pinturas que vemos cá em baixo, que são as produções mais recentes da Ana, que talvez já não sejam shouting out loud, mas é mais um sussurro continuado que tem a sua importância, porque é uma voz única. Eu definia um pouco aquelas pinturas como sendo uma espécie de desvelar de memórias, não é? Aquelas texturas todas parece que têm assim ao mesmo lado, por um lado aquela memória telúrica, não é? Que vem de cima e que chama a atenção para esse exercício absolutamente único que é o de fazer arte, não é? Eu lembro, uma vez estava numa inauguração em primeira retrospectiva do Ângelo de Sousa, que era uma pessoa muito especial e tinha assim uma maneira muito especial de estar na vida, e claro, ele, como fazia uma pintura abstrata, mas muito, enfim, importante no contexto em que apareceu, mas apareceu, claro, uma pessoa e disse assim, aquela coisa básica que se diz quando vem assim uma coisa, isto eu também sabia fazer. Não é? E o Ângelo, assim, com o cigarro, olhou para ela e disse assim, bom, então a minha amiga, faça uma coisa, amanhã deixa de fazer tudo que faz e faz pintura só, e diz que é artista. E tem que aguentar com o facto de ser artista. E de outras pessoas depois dizerem isto é arte ou não é arte. Mas experimente fazer arte e experimente não fazer mais nada na vida e veja o que é que um artista sofre, entre aspas. E claro que as pessoas dizem macaquear qualquer coisa até poderá ser fácil. Mas investir numa vida enquanto artista são 24 horas por dia, porque ninguém deixa de pensar naquilo que faz, naquilo que quer fazer e onde se quer inscrever. E nesse sentido eu senão a Ana daqui a um bocado está a dormir ao meu lado e eu começo a ficar um bocado preocupado. Um gajo pode ser. Um gajo, há pessoas que são chatas, mas há uns que exageram, não é? Mas eu perguntava um pouco isso, quer dizer, aquele momento decisivo de uma jovem que tem um curso de germânicas, vai para Londres, vai para uma escola de arte, mas qual é aquele momento decisivo em que, e deixa-me fazer um parênteses ali, por exemplo, também um vídeo, um filme Super 8 da Ana, que eu acho magnífico, que é uma espécie de travelling
com as paredes do quarto, com uma iconografia, enfim, com alguns heróis, com algumas reminiscências madeirenses, e depois aqueles prédios suburbanos londrinos. Mas como é que uma pessoa, a certa altura, diz: não, pronto, o que eu quero ser é uma artista, o que eu quero ser é expressar-me através da música. Conta-me um pouco sobre esse momento. Às vezes penso que muitas coisas da minha vida são orgânicas, que vão acontecendo. Eu nunca pensei, vou ser artista, ou vou ser não sei o quê. Fui um bocado teorias germânicas, sempre gostei da arte, e quando fui para Londres nem ia a pensar em estudar arte, mas depois fui para a casa onde o meu primo vivia, o meu primo do continente, o primo Manuel, onde ele vivia, e era um prédio daqueles londrinos com 3 andares, e em cada andar estava lá um casal, mas depois um deles voltou para Portugal para viver o 25 de Abril, e o meu primo disse: olha, está aqui um apartamento vazio na casa, queres vir para cá? E eu disse: vou aí então. E fui, que era para ficar algum tempo, e depois com o facto deles andavam em arquitetura e em moda e graphic design, e o apartamento para onde eu fui também era um arquiteto, e eu pensei, se calhar vou estudar arte. Foi daquelas coisas assim. Gostei sempre e queria ter ido, mas depois viver aqui, não sei, não tinha ninguém à minha volta que me encorajasse para seguir esse caminho. A minha mãe tinha tirado germânicas, o meu pai era advogado, mas tinha tirado também tinha tirado direito e tinha estudado germânicas ao mesmo tempo. E então foi assim uma coisa natural ir para germânicas. E depois em Londres, quando estava com essas pessoas, pensei, sempre gostei de arte, vou tentar fazer isto. E matriculei-me e fiz. E depois, quando estava já no 2º ano, antes, o terceiro, só tinha que fazer mais um, mas já estava no 2º ano e tinha a banda, e eu estava a tomar muito a sério a banda, e resolvi sair da escola e fazer a banda. Mas no resto da minha vida continuei muitas vezes a fazer assim, este tipo de desenhos, às vezes eu fazia coisas, ou fazia o trabalho visual das capas de discos e coisas que nós fazíamos como banda, ou posters, ou assim, e a certa altura, isto até foi mais, de vez em quando pintava um bocadinho, mas eu não tinha encontrado assim um caminho que queria seguir. E depois, eu tenho a impressão que já foi antes da pandemia, comecei a fazer umas pinturinhas muito pequeninas, só a experimentar, a ver se encontrava assim alguma coisa. E depois, há poucos anos, comecei a fazer estas pinturas que estão ali, e até certo ponto as que estão no primeiro andar, que têm objetos, é um seguimento dos desenhos que eu já fazia os desenhos com aqueles temas, e então comecei a fazer as pinturas, e comecei, também eu sempre gostei de pintura abstrata, comecei a fazer estes que estão aqui em baixo, e dá-me imenso gosto fazer, vou dizer, não é sacrifício para mim, eu não sofro quando estou a fazer, mas a vida de artista é quando as pessoas só dependem disso para viver, e quando eu digo viver não é só o dinheiro, é ter uma vida, vá lá, vida de artista, ou assim. Eu tive a minha vida de música, e esta parte da arte foi um bocadinho, foi depois, e não senti pressão nenhuma, nada, nem não sabia se alguma vez na vida ia ter uma exposição ou não, e pronto, fui fazendo, sento, não tenho estúdio nem nada, sento no sofá da minha sala com como é que se diz, um drawing board, coisa, uma prancha, e papel grosso, que é o papel pronto, o que eu uso aqui, ali tenho as minhas tintas neste lado, tenho outras coisas aqui, e pronto, eu vou fazendo, e é assim que eu faço. E depois vim aqui à Madeira, já tinha vindo uma vez, há 4 ou 5 anos, ou mais, não sei, com o tempo é um bocadinho,
mistura-se tudo. E a Cecília e o Maurício disseram que gostavam de trazer as Raincoats e, como ela disse, depois não foi possível, porque eles estão sempre a depender de subsídios e de coisas assim, e é difícil. Mas depois, entretanto, eu estive cá há 1 ano e meio, que vinha, como é o nome do teu... Aqui? Encontros literários. O José Luís convidaram-me para vir cá falar sobre, na altura do 25 de Abril de 2024, para vir falar sobre o meu trabalho e a ver com liberdade, e etc. E eu falei sobre isso. E visitei aqui a Porta 33 e eles então disseram: queres ter uma exposição? Mostrei assim umas pinturas ao Maurício no meu telefone. Ele disse: não tenho óculos. Não tenho óculos. Mas continuo a querer fazer exposição. E ele se calhar não estava a pensar muito em pinturas, mas mais as coisas a ver com os raincoats e talvez os desenhos, não sei. E pronto, olha, eles acreditaram em mim, que foi extraordinário quando eles me disseram que era uma exposição. Eu acho que estava assim a pensar que estava noutro planeta, que estava a sonhar ou qualquer coisa, e eu disse: sim, quero uma exposição. E então continuámos a falar, pronto, mas quando e como e porquê, e aqui estou. Sinto-me muito lisonjeada. Nunca tinha tido uma exposição de pintura propriamente. Já tinha mostrado uns desenhos de uma exposição misturada em Montreal, no Canadá, mas pinturas não tinha mostrado ainda, de maneira que estou a ter aqui uma exposição que parece completamente fantástica. Para mim, não fantástica pelo trabalho, porque não digo isso, embora eu ache, mas porque para mim eu faço, gosto, senão não mostrava também, não é? A gente tem que gostar, admito que ninguém mais possa gostar, mas eu gosto. Mas o que é que eu estava a dizer? Eu perco-me. Sim, e o facto de estar uma coisa em 3 andares, em 4 quartos, que para mim é assim uma coisa fora do mundo. E por isso, olha, estou satisfeitíssima, não há palavras para descrever a minha felicidade nisto. E pronto, espero que gostem, e pronto, a gente vai continuar a dizer bacuradas e pronto. Mas é engraçado porque de facto muitas vezes nós damos pouco valor àquilo que é essa vontade absoluta de inscrição, digamos, num mundo qualquer, seja no da música, no das artes visuais. E eu lembro-me aqui, por exemplo, do Álvaro Lapa, que era um personagem muito peculiar, enfim, um autodidata, que também a única formação académica dele foi a filosofia, mas que é talvez um dos maiores pintores do século XX, e ele falava precisamente, e nesse início dos anos 70, ele falava precisamente naquilo que para ele definia a sua atitude artística, e que era, mais do que tudo, era a capacidade da recusa, não é? E a capacidade da recusa é exatamente essa capacidade de dizer não ao facilitismo, não é? De se encontrar uma voz própria, sendo que essa voz própria pode levar a caminhos que não são os mais expectáveis. E nesse sentido, aquilo que eu acho extraordinário é pensar como é que tu e a Gina, as duas cofundadoras das Raincoats, também tiveram que pensar um pouco nisso, não é? Nessa capacidade de recusa, de ir sempre ali para um lado mais mainstream, não é? No livro
não sei se alguém, acho que até a própria Gina que diz isso, não é? Que tu sempre foste um bocadinho mais séria e nas fotografias gostas de mostrar isso, não é? Não, É? Assim um ar mais sério. não e tenho que a costume Gina... de vir uma máquina e fazer. Portanto, tu eras a pessoa mais séria, com as letras talvez um pouco mais profundas, se calhar dessa tradição pois mais é, literária, não é? Sim. Uma maneira diferente. A Gina era mais brincalhona, se calhar, mas esse lado, digamos, essa profundidade também é algo idiosincrático, é teu e não é fabricado, não é? Pois eu sempre achei que era importante a pessoa dar de si aquilo que tem dentro, não copiar. Claro que eu fui um produto de uma época, se tivesse vivido 20 anos antes ou 20 anos ou 50 depois, tinha sido diferente, mas quer dizer, apesar de ser produto dessa época e ter influências, porque eu deixo-me influenciar por coisas que gosto, mas não copio, e é a pessoa ser honesta com aquilo que faz, e quando nós fazíamos a nossa música, nunca quisemos aprender como é que os outros faziam a música deles. Queríamos experimentar uma coisa, a ver se funcionava, e se gostássemos, ficávamos com aquilo. E, por exemplo, a música ficou um bocado diferente, e nem toda a gente gosta, mas quem gosta a sério. Mas não é uma coisa muito fácil de gostar, na realidade, acho eu. Eu gosto, mas há pessoas aqui que gostam, outras talvez não gostem, isso não é. Pronto, é tudo ok. Foi sempre isso o essencial. Nós tentávamos uma coisa, e eu faço isso ainda, e a Gina também faz, é tentar uma coisa, e se a gente gosta, se acha que tem valor, aceita aquilo ou mostra, ou faz alguém ouvir, ou... Mas a música ainda te dá muito prazer, porque tu continuas a produzir, Sim. Continuas a editar álbuns, agora numa vertente um pouco mais eletrónica, com outro tipo de recursos que não a guitarra clássica de 60 e quantos? 63. Guitarra, ou 63 ou 64, já não me lembro muito bem. Mas esse prazer também vem um pouco desde esse início do it yourself, não é? Pois. Imagino-te em casa, depois de deixares a prancheta com as tintas, tens lá os instrumentos para fazer a tua música. Portanto, tocava a guitarra, como tu disseste, e depois comecei a ouvir uns sons que eu achei fantásticos, mesmo quando eram muito barulhentos. Eu achava uma pureza nos sons eletrónicos, e comecei a comprar, foi assim um vício que eu tenho. É um aparelho eletrónico, portanto, parece quase uma daquelas coisas telefónicas, centros telefónicos com fios que se ligam, e comecei a comprar, aquilo são uns módulos assim pequeninos, e a pessoa escolhe os que quer e compra e une aquilo tudo, e foi assim que eu fiz o disco com a fio, é isto que eu é isso que eu vou voltar. Mas nos últimos 3, 4 anos tem sido a pintura. Eu penso sempre, devia fazer pintura durante uma semana e depois música outra semana ou um mês, mas tem sido a pintura, tenho estado um bocado obcecada com isso. Mas gostava de voltar à música, e será essa música mais eletrónica, se calhar meto voz ou assim também. Assim. Que há ali um vídeo da tua companheira Shirley que tem uma banda sonora tua e da Few, japonesa, sim, e as fotografias da Shirley, sim, é isso. E isso fizemos durante a pandemia. Era uma instituição chamada não sei que Issue, e davam a pedir para pessoas fazerem música em casa, que hoje em dia é tão fácil fazer isso, nós fazemos isto e mandarmos e fizemos. Pois,
foi assim uma época durante a pandemia que tanto a música como a arte visual se calhar não sofreu tanto, porque as pessoas iam para o estúdio ou faziam em casa, mas na música foi muito, muito difícil para muita gente, porque é claro que andavam em turnês e assim, e nessa altura não houve turnês. E os eles ficaram técnicos todos, os técnicos e os tudo. Teatros e clubes e tudo isso foi muito difícil para essas pessoas, mas pronto, espero que agora já tenham. Houve uns que devem ter parado de fazer música e tentado arranjar um emprego, penso, porque foi mesmo muito difícil. E tu Olha, nesta dimensão de música mais eletrónica, tu apresentas ao vivo ou pensas apresentar ao vivo ou não? Eu Nunca fizeste? apresentei ao vivo, Sim. sim. Trago o meu aparelho eletrónico é bastante grande, mas eu trago só uma caixa. Aliás, quando vim tocar com a japonesa ou Madeira Dig, trouxe só uma caixa assim, deste tamanho, escolhi uns dos módulos que trouxe e toquei assim. A pessoa pode ter uma coisa de tamanho pequeno, escolher bem certo, ou uma coisa grande com muitas possibilidades, e aquilo é tal coisa, são fios e vais de uma coisa para a outra e influenciam o som de uma coisa para a outra. E ter trazido uma caixinha para mostrar, mas ninguém se interessa, se calhar. As pinturas são pequeninas, daqui a 2 anos já têm todas 3 metros, e vão para os museus, não é? Conforme os contextos. Claro. Bom, não sei se vamos abrir a conversa aqui. A Sónia é uma grande música também. Assobias bem. Assobia bem. Não estás curiosa neste aparelho? Sim. Não sei se o microfone está. Tá. 1, 2. A referência que fizeste do Porto 2001, da exposição da curadora, que eram só mulheres artistas, que foi um escândalo não percebido, porque o mundo era misógino e continua, infelizmente. Mas eu criei há 10 anos, 11 anos, uma editora independente, que é a Labareda, e que eu sempre editei pessoas, mulheres e artistas, música experimental, noise, valia tudo. E em 2016 eu fiz uma dupla compilação com a Labareda, em que eram só mulheres. Porque na altura comecei a tocar música, a ser DJ. E isso vai abrindo portas, vais conhecendo pessoas, a tua cabeça vai ficando maior, o teu mundo vai ficando maior, porque depois com os DJs conheces pessoas que fazem música, as pessoas que fazem música conheces pessoas que pintam, e etc., conheces curadores, e etc. E decidi fazer esse projeto. E lembro-me que na altura ninguém nunca tinha pensado nisso. Isto foi em 2016, tão recente. E fiz essa compilação com 20 raparigas. O primeiro volume era muito mais experimental, muito mais abstrato. O segundo volume era mais 4x4, mesmo para o clube. E eu lembro que isso abriu, de repente as pessoas ficaram todas, mas há mulheres a fazer música em Portugal. E eu só quero dizer que entre a geração da Ana, as coisas que a Ana fez com os Raincoats e outros grupos também, na altura do punk, do Do It Yourself, transportado para 2016, ainda existe esta admiração, não é? Que as pessoas ainda façam coisas, que ainda existam mulheres a fazer coisas. O que eu quero resumir é que parece que, infelizmente, não mudou de nada, parece que andámos para trás em muita coisa, o que é triste, e precisamos sempre disso, meter sempre o nosso pé, de continuar a criar, continuar a mostrar, continuar a insistir, continuar a acreditar. Só que eu também não tenho a certeza do modo que o mundo está. Eu felizmente, eu sou uma pessoa um bocado pessimista, mas não sei porque eu tornei-me otimista, porque acho que há esperança no mundo, há muita negritude, mas acredito que as pessoas estão cada vez mais vontade de mudar as coisas. Mas eu pergunto-me, será que
com o social media, que mudou muita coisa, estragou mesmo muita coisa. Será que ainda há este espírito de do it yourself, de rebelde, de acreditar, de vamos embora, tipo, abaixo do fascismo? Será que ainda vamos conseguir vencer no meio deste ruído todo? Eu acho que sim. A minha pergunta é essa, desculpa, Ana, comecei também aqui a me perder. Pois eu acho que sim, porque há sempre, quando há problemas, trouble, quando há sempre pessoas que querem lutar contra isso, ou viver da sua vida da maneira que acham que devem viver, ou tentando influenciar o que se passa à volta. Até às vezes, quando pior é a situação, mais as pessoas lutam. Eu acho que sim, também tem que ser esperanças. Sim, também E uma coisa, esses discos foram com músicas portuguesas. Sim, Acho que foi uma coisa ligada a uma coisa do Porto que mas não interessa, uma exposição. Houve uma exposição de mulheres portuguesas no Porto, da Épico Música, não é? Este foi mesmo um release, depois posso enviar. Isto foi em 16 e isto foi depois. Sim, mas isto é o Bandcamp, basicamente, que é, para mim, hoje em dia, a plataforma mais justa que ainda existe, ainda que se consegue ouvir música e compra-se a música diretamente ao artista. O Bandcamp fica com, sei lá, 5, 6%. Pois. Mas foi uma coisa que foi muito interessante, foi uma coisa muito inocente, que eu realmente fiz de uma forma muito inocente, e de repente houve ali um... Pois, tem piada que isso relaciona-se com uma história. Eu fiz em Lisboa a apresentação ao livro com a Shirley, fui em inglês, porque é uma loja que vende livros em inglês de qualquer maneira, mas estava lá uma amiga minha, ela deve ter 40 e tal anos, e quando, da maneira como nós falámos das coisas, ela a certa altura disse, de facto é extraordinário, eu tinha 2 amigos e estava ali sentada com eles a tocarem, e nem me passou pela cabeça que podia tocar também. E eu acho que ela tocava em casa, mas não me passou pela cabeça que podia estar numa banda, que está um bocado cá dentro, não é? Eu também, quando estava aqui, uma amiga disse, devias ir para Londres e formar uma banda, porque eu tocava guitarra acústica, cantava músicas de Bob Dylan e assim, na praia, no Porto Santo, e assim, andávamos em grupos e eu tocava guitarra assim. E depois ela dizia, eu achava que ela era louca, e quando fui depois que é um bocadinho, mas de qualquer maneira, mas eu achava aquilo uma loucura, ela me dizer aquilo, devias ir para Londres para tocar e arranjares uma banda, e depois eu fui, e quando estava na escola de arte, a Gina conhecia 2 rapazes na escola que andavam a ver uns concertos, e ela também tinha ido ver os Sex Pistols, mas isso não me lembro. Mas esses 2 rapazes conheciam o manager dos Sex Pistols, ou não sei, uma história assim que já me esqueci exatamente, mas começaram a falar de punk, e um deles disse, podes-me cortar o cabelo, mal cortado. Eu disse, sim, eu já tinha cortado cabelo a amigos, mas nunca aprendi, mas mal cortado sabia. Mal cortado sabia, claro, eu era preta. Claro. E ia lá, cortei o cabelo e depois ele usava assim o cabelo para cima. E depois começámos a ir a concertos, a Gina e o meu primo, e íamos àqueles concertos pequenos, punk, e que ficámos todos dias lá. Depois, é verdade, eu houve uma fanzine que dizia que era só preciso saber 3 acordes na guitarra, e eu sabia mais de 3, achei que estava super, eu sabia demasiado, tinha que me esquecer de parte, maneira que eu pensava, ok, e tenho a impressão que foi a Gina que até disse, estávamos uma vez num pub lá ao pé da escola, e que se formássemos uma banda, ok. Por isso que eu digo que eu nunca tinha pensado em formar uma banda, nunca tinha pensado em ter uma exposição assim, e as coisas muitas vezes acontecem porque estar no sítio certo, nas circunstâncias certas, e nós resolvemos começar uma banda, e assim, depois foi uma história longa, em que chegámos a gravar e isso tudo, mas
Mas foi assim, uma coisa muito espontânea. Para mim, a primeira reação que eu tive foi: oh my God, lá da Madeira! É da Madeira. Oh my God! Depois, depois foi a música. Mas ficava. Se calhar canta o bailinho. Não. E estou a dizer isso, mas tem uma música. Nunca pensei isso. Mas tem, está bem. Mas tem uma música em que aparece lá dum 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 dum. Era o quarto acorde. Nem são acordes, são notas. São notas, sim. Notas separadas. Mas para mim foi uma revelação, porque estar na Madeira nos anos 80 eu fiz 50 anos. Também a Madeira já mudou muito para mim. E havia sempre esta coisa mesmo muito insular, sabes? Ser, uma parte da minha família dizia: tu devias ser guia, tipo, esquece essas ideias de fazer coisas, etc. Devias ficar aí sossegada, ter a tua vida sossegada. Depois havia estes pequenos pontos. E tinha um amigo da Camacho, e também foi este rapaz aqui, há muitos anos atrás, que me apresentou às Raincoats, mas eu juro, a minha primeira reação foi mesmo: é da Madeira! Porque isso cria quase essa inspiração. Tipo, tipo, rock on, também vou fazer cenas. Pois, estava da Madeira e estou na Madeira, também posso ter uma banda, pois, claro. 5 acordes. É assim, e não há idade. A outra coisa que eu tenho que quero dizer é que nunca devemos parar de ter... de querer começar a fazer qualquer coisa nova, especialmente para as pessoas da minha idade, estão todas reformadas e mais que reformadas algumas, e a pessoa pode começar outra coisa, e não é preciso ter uma exposição, é se interessar por uma coisa e pôr a mente, também acho que ajuda a pensar e assim, para não ficarmos todos cheias de Alzheimer e dessas coisas, ter sempre aquela atividade mental de fazer qualquer coisa e a satisfação, nem que seja crochê. Eu acho que qualquer coisa que a pessoa faça, que seja criativo ou de uma forma ou de outra, não é preciso ser arte, mas sei lá, o tricô é criativo, acho que é uma boa coisa. E é uma coisa também de resistência, quase não, eu vou fazer coisa. Pois, claro. Só para concluir, eu gostava, se a Ana estiver disponível, depois mais à frente, partilhar esta compilação consigo, acho que. Sim, eu gostava de ouvir. Mais para a frente, claro. Mas há essa... Vamos lá ver, essa dimensão, por exemplo, eu refiro isso, que é uma coisa, que é uma história conhecida das pessoas ultrapassarem certas barreiras, não é, que têm mentalmente. Pois. E a Patti Smith, que eu sei que a Ana admira muito também, teve uma oportunidade, quer dizer, uma rapariga que vai para Nova Iorque e tem esse extraordinário momento quase epifânico, que está a comer um gelado sozinha num parque e conhece um rapaz chamado Robert Mapplethorpe e que depois, enfim, tem aquela parceria criativa quando não eram nada, não eram ninguém e viviam num apartamento cheio de baratas e coisas do género e que queriam ser qualquer coisa que foram, mas a Patti Smith também... É curioso como é que há certas coisas que às vezes até também vêm desse lado um pouco, será que isto funciona ou não funciona? Quando ela foi convidada pelo Gerard Malanga para ir à grande catedral da poesia, Beat, não é? Que era a St. Mark's Church em Nova York, onde iam todos os grandes poetas dizer poesia, e ela, como se sentia um bocadinho insegura, levou o seu amigo Lenny Kane com a guitarra, e a partir daí depois também todos os espetáculos que ela começou a fazer sozinha antes de ter o grupo, tinha uma companheira, uma amiga que lhe fazia também com máquinas de escrever as performances, aparelhozinhos e tal, porque era assim uma espécie, e tudo isso depois construiu o universo dela. Mas é essa sensação, não é, de que
tu podes fazer tudo, não é? No fundo, podes fazer tudo porque... Ou mais do que se pensa. Ou mais do que se pensa, não é? Porque aquilo que muitas vezes te ensinam é pensar curto, não é? Eu no outro dia também estava a falar com a Ana e contei esta história que para mim é absolutamente extraordinária, não é? Que era o artista inglês, o Richard Long, que estava a apresentar o seu trabalho final de curso ao Sir, agora Sir. Agora também o Richard Long também já deve ser Sir também, se calhar. São todos Sirs, não é? Mas o Richard Long estava a apresentar o trabalho ao Anthony Caro, não é? Que era um homem da escultura. O trabalho final, o Anthony Caro estava a passar pelos vários artistas e eles mostravam as esculturas e tal, e virou-se para o Richard Long e agora, então, onde é que está o seu trabalho? E ele disse, agora tem que andar 10 km comigo. Não é? Quer dizer, imaginem o que é a cabeça de um rapaz dizer isto numa escola de arte de uma forma completamente, enfim, a romper paradigmas, não é? Que é isso que no fundo queremos que a arte seja, e aquilo que a Ana neste lado assim muito, eu diria, uma modéstia, enfim, anti-star system, mas nesta modéstia aquilo que a Ana representa para a cultura contemporânea é absolutamente inacreditável, e portanto para mim foi um privilégio enorme, acho que para esta casa é um privilégio enorme, e mais uma vez conseguimos fazer coisas como o Ilhéstico, que a Sónia, grande DJ, Sónia, com a sua obra na casa de banho, na casa de banho do jardim, tinha uma peça de som nas casas de banho, ajudava as pessoas a pensar. Ajudava a pensar, disse bem a Ana. Mas o Ilhéstico foi uma espécie de milagre, não é? Também neste contexto, e é um privilégio sempre estar aqui. E eu queria abrir a mais perguntas. Boa, claro. Eu só um momentinho, posso dizer uma coisa? Eu hoje estive na Bertrand, ali no centro comercial, e tinham os livros da Patti Smith com desconto de 30%, 3 juntos, e acho que os livros, ela escreve tão bem, é uma coisa, principalmente o livro que se chama Just Kids, mas eles têm em português, não sei se a tradução é boa, porque ela escreve lindamente, e esse livro Just Kids, eu ainda não li os outros, para dizer a verdade, mas esse livro é tão inspirador, e vê-se o caminho todo, também talvez uma viagem também um bocado orgânica, isto acontecia, depois aquilo, mas nela aquilo parece que estava escrito já antes, porque faz todo sentido a maneira como a vida dela. Portanto, se vocês alguém quiser saber, último, ela é fantástica. Sim, não li o último, mas dizem que é maravilhoso. Pois, que é um pouco também de memórias. Pois, é uma autobiografia. É incrível. Pronto, desculpa lá. Eu não sei se... Tem fio. É rock and roll. Isto é rock and roll e é... Olá, Ana. Luís, está aí o teu pé? Pronto. Okay. Podes puxar mais se quiseres. Não, já está. Eu queria dizer que foi bastante inspirador ouvir-te e sinto, pronto, o movimento punk e post-punk inspiram-me bastante, principalmente quando estava no secundário, na Ana Soares Reis, e sinto que além de qualquer tipo de estética, ouvir-te falar é uma personificação bastante grande de tudo aqui, de várias coisas que me marcaram e da atitude que me marcou enquanto estava a crescer, e eu senti que, pronto, que à medida a que fui crescendo e conhecendo estilos de música novos e absorvendo coisas novas, que as barreiras que se quebraram, seja a nível de composição musical, seja a nível de estética, seja a nível de protesto nas ruas, em Londres, em meados dos anos 70, acho que isso teve uma grande influência, seja nos sintetizadores modulares, em vários estilos de música, mas agora, eu não sei se é de estar a ficar mais velho e também
quase ficar um bocado mais negativo também como a Sónia, mas às vezes parece que eu... Está mais positiva para ver isso. Mas agora às vezes parece que a situação artística atual quase que é mais conservadora e até parece que todas essas barreiras que se quebraram, muitas vezes parece que agora os artistas tentam se adaptar quase ao mercado, quando eu sinto que deram-se passos tão grandes a nível de expressão individual e às vezes parece que existe quase uma amnésia que vivemos, principalmente nos últimos 4 anos, não sei, e eu estava bastante curioso sobre a tua percepção e sobre a percepção das pessoas que cresceram contigo e outros músicos, sobre como é que vocês viram a evolução das últimas décadas e dos últimos anos. Pois eu tenho qualquer coisa a dizer sobre isso, o Miguel também tem muitas coisas a dizer sobre isso, mas o que eu acho é que as pessoas novas monetariamente têm uma vida mais difícil hoje em dia do que há uns anos. Pelo menos em Londres havia sítios onde as pessoas, casas vazias e os chamados squats, e as pessoas iam viver para lá com água fria ou sem água, ou tinham essas possibilidades e vivendo dessa maneira, com quase dinheiro nenhum, conseguiam dedicar-se às artes. Hoje em dia, eu acho que em parte é devido a Airbnb, porque eu sei que as rendas são caríssimas, as pessoas têm que trabalhar, e se é uma pessoa artista e tem que encontrar dinheiro, vai um bocado a olhar para o mercado e a ver o que é que pode vender, porque se calhar prefere fazer isso e fazer um certo compromisso do que ir trabalhar para um banco ou para outro sítio qualquer, outra coisa qualquer, e de maneira que eu acho que no fundo são um bocadinho vítimas. Há outros que poderão com certeza fazer isso, porque é um caminho mais fácil para ter sucesso, se olham para os mercados e veem o que é que os mercados querem, porque a arte, infelizmente, há esse lado, há os mercados e há a arte, e depois a coisa pode... muita música original a acontecer e etc, mas às vezes parece que existe uma riqueza na atitude de muitos artistas, quase de alguns movimentos que já aconteceram, depois parece que quase que falta, ou seja, isto é uma coisa quase, sinto que é um bocadinho difícil de explicar, que às vezes parece quase haver uma nostalgia da atitude e das barreiras que eu acho que se quebraram no punk. E depois parece que às vezes, quando se olha para a música ou quando se vai a alguns concertos, que às vezes sinto quase um bocado de nostalgia, quase como se fosse uma promessa, quase de uma coisa que às vezes parece que não, já parece muito distante. E agora não sei se irá haver quase de novo ou seja, acontecer outra vez essa revolução. Pois. E estava só curioso como, ou seja, de uma coisa, de um movimento que tu viveste e muitos músicos viveram, estava curioso sobre a perspectiva, porque eu não sei se vocês também falam entre vocês sobre como é que novas bandas, novos artistas, coisas que vocês veem os mesmos valores, assim, eu acho que há sempre pessoas a quererem lutar. Novas coisas que te citam, como neste caso, por exemplo, os sintetizadores. Pois. Eu acho que há sempre pessoas a lutarem contra A mediania. A mediania. A mediania. Isso mesmo. E acho que, de momento, com estes movimentos muito da extrema-direita, em que as pessoas não podem dizer aquilo que pensam, eu acho que haverá aquelas pessoas que
vou lutar contra isso. Mas não sei se Não, o Miguel tem algo que queira. Eu também, até em conversa contigo, estava a falar, eu trabalhei 5 anos na Galiza, e a Galiza tem um espírito muito independentista relativamente e havia coisas muito radicais nos anos 80, e estava a falar de um artista em particular, o António Reixa, que tinha um grupo que era Os Ressentidos, que até teve uma certa fama, que era aquela música Fai um Sol do Caralho, e tinha a capa do disco, era Vigo, capital Lisboa, só para chatear os espanhóis, não é? Mas nessa altura ele tinha um teledisco, no início dos telediscos, em que punha a Catedral de Santiago a explodir, o Franco no meio da matança do porco, a cabeça do Franco, assim. Enfim, hoje em dia era impossível, e eu acho que há muito, o que se passa é que há muita autocensura da parte dos artistas, porque sabem, ou porque não passa na rádio, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o que mais, e essa autocensura depois acrescenta essa mediania. E depois há outra coisa, a Ana, coitada, é vítima de assédio mosquiteiro. Nunca. Mas depois também há outro fenómeno, que eu trabalho nesta coisa das artes há muitos anos, e já trabalhei em museus, e, enfim, e percebo isso também. Há uma mudança de paradigma muito grande, que de certa forma hoje em dia, e não querendo dizer mal de jovens artistas, não é isso que está em causa, mas o que acontece é que, como as instituições que se tiveram que moldar um bocadinho àquilo que é a realidade artística contemporânea, porque antigamente um artista fazia uma exposição no museu e não recebia um FII, não é? Portanto, só o facto de fazer uma exposição era por si só, pronto. O que em muitos casos até é normal, se for um artista consagrado, não vais dar 5.000 euros ao artista como FII, mas se for um artista novo, esses 5.000 euros podem ser decisivos. E a partir de certa altura, eu lembro que estava a trabalhar, vê bem, em 2006 em Barcelona, e em Barcelona havia um sindicato muito, muito forte de artistas visuais, um sindicato, aliás, que criou uma estrutura até de produção muito importante lá, mas esse sindicato reivindicava exatamente isso, quer dizer, todos os artistas que se pusessem no espaço institucional tinham que ser pagos. E aquilo que acontece hoje em dia é que tu tens muitos artistas que saem das escolas, e como tu sabes, há uma espécie de densidade institucional em Portugal que não havia há 40 anos, não é? Há 30. Quer dizer, no início dos anos, no final dos anos 80 em Portugal, praticamente só havia a Gulbenkian a trabalhar com arte contemporânea, não é? Depois apareceu o Serralves, o CCB, a Cultura Gesta, agora o MAT, o Chiado, etc. Enfim, há uma densidade institucional muito grande. E, portanto, isso cria, de alguma forma, não quero ser, porque as pessoas podem interpretar isto mal, mas cria alguma, eu diria, uma preguiça institucional. Não é? Burocracia e uma formalidade. Não é questão burocrática, é questão daquele conforto que lá está. Quer dizer, quando a Patti Smith está naquele pequeno apartamento com o Robert Mapplethorpe, há um bocado estávamos a falar da Paula Rego, mas não vamos dizer isso aqui, mas o Robert Mapplethorpe ia para a rua prostituir-se para ter dinheiro para comprar máquinas fotográficas. Quer dizer, esses extremos hoje em dia são impensáveis, não é? São impensáveis, e aquela época, de facto, eu acho que é irrepetível. Quer dizer, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nesses inícios dos anos 70, que aconteceu em Inglaterra e noutras partes, mas foi uma coisa muito, muito específica. Agora, se me dizem, eu há pouco, referindo aí da Ana para Londres, falei na Margaret Thatcher, mas quer dizer, o que é o Trump comparado com a Margaret Thatcher? A Margaret Thatcher era de esquerda, não é? Radical, não é? Quer dizer, ou com o Milei, não é? Da Argentina, quer dizer, portanto, nós chegamos a
a um extremo daquilo que é o inominável, quer dizer, do impensável, que eu não concebo um mundo destes sem uma voz que seja uma voz dos artistas. Portanto, alguém há de fazer alguma coisa. Há, digamos assim, plataformas e ativistas, mas essas, claro, mas essas plataformas são importantes. E também falava com a Ana no outro dia, por exemplo, do caso agora lembrei-me da palavra plataforma, do caso dos Massive Attack, que anunciaram que a próxima música que vão lançar não vai estar no coisa. E eu fui ver há um ano ou dois, já não sei, a Lisboa. Eles estiveram aqui em Lisboa, quer dizer, a densidade e a violência crítica relativamente, por exemplo, à questão da guerra, do genocídio israelita, neles é importantíssimo. Portanto, acho que há gente. Sabe o que está a passar lá, completamente. Claro. E portanto, eu quando. Mas foi isso que acordou muita gente, infelizmente. Foi esta chacina que acho que acordou muitas cabeças. Sim, mas é que esta chacina é uma espécie de. Revolta contra o Spotify, contra as plataformas, contra os grupos que agora mandam nos festivais. As coisas parecem que estão a perder a essência, é isso que o João está a dizer. Estamos a perder quase aquela coisa de ver algo espetacular, único. Parece que é tudo cópia de uma cópia. Os grandes festivais que eram mais independentes, nós íamos, agora está tudo comido por venture capitalist. E eu sinto que esta coisa inclassificável abriu um bocado a cabeça a muita gente, abriu mesmo. Eu sinto que as pessoas perceberam que são só cogs in the machine e que queremos realmente, não, fuck this, não. E isto se calhar é quase pode ser um novo punk. Novo punk no sentido, pardon my French, não podemos, porque as coisas, como a Ana estava a dizer, na altura de Londres e até recentemente, viver em Lisboa era calmo, barato, Porto, agora é impossível ter isto cria o quê? Isto cria uma tristeza, cria uma pobreza. Nós não queremos ser pobres, não queremos ser medianos, mas não temos a capacidade sequer no nosso dia-a-dia de fazer escolhas que nos libertem desta coisa. Ficamos tristes, não é? Mas por isso repara, mas a grande questão é assim, nós também não podemos esperar, como é que é dizer isto? Não podemos esperar que todos os artistas de repente tenham que fazer qualquer coisa sobre a Palestina. Não estou a falar de nós, das pessoas. Sim, mas percebes, ou seja, o ser artista e o ser politicamente artista é fazer pintura abstrata, certo. Como a Ana faz hoje em dia, percebes? Não precisa estar a falar na Palestina, mas dizer eu tenho liberdade para fazer isto já é um ato político. Isso é a essência da arte, não é? Ou seja, é dizer assim, eu faço aquilo que quero, como quero, porque pode ter alguma repercussão em alguma pessoa, nem que seja no buraco em que o Kurt Cobain estava e que precisava de ouvir as Raincoats. Portanto, é toda esta dimensão que a arte tem, porque a arte não é uma coisa só. A arte, felizmente, é tudo aquilo que nós ainda não sabemos, não é? Todos os livros que eu ainda não li, todas as pinturas que eu não vi ao vivo, todos os gestos de ruptura, não é? Há um grande artista abstrato americano que era o Barnett Newman, que só há pouco tempo é que soube isso, que é uma coisa maravilhosa, que ele tinha 20 e poucos anos e criou um manifesto, não é o Manuel João Vieira agora, mas criou um manifesto e criou uma candidatura para ser mayor de Nova Iorque, com 20 e poucos anos, isto em 1930 e tal. E ele queria ser mayor com um programa inacreditável. Tu lês o programa dele e está lá tudo. Porque é que os intelectuais deviam estar no poder, porque é que não pode ser a favor nem do comunismo, nem do capitalismo. Ele dizia que não era a favor do comunismo por uma razão simples, não era que ele não fosse de esquerda, mas ele dizia uma coisa que pode chocar os comunistas, digamos, mas dizia assim, o comunismo foi feito para os proletários, e os proletários, apesar de tudo, vão lutar pelos seus interesses, e portanto não têm um interesse mais
digamos, espiritual, não é? Os capitalistas têm o interesse só de engrandecer o seu património. E os intelectuais é que são verdadeiramente aqueles que podem salvar a miséria. Portanto, estamos a falar nos anos 30, imaginem a miséria depois da Grande Depressão, não é? Ou em pleno furacão da Grande Depressão. E, portanto, há esta dimensão que a arte tem, mas que tem que ter essa liberdade também, e que todos nós esperamos que apareçam coisas que nos criem esse sobressalto. Agora, este mundo, o problema é que está cada vez a ficar mais codificado, não é? Portanto, tu tens o Estado a dizer-te o que é que deve ser a arte. Quando há candidaturas para, por exemplo, uma Bienal de Veneza ou coisa assim, o próprio Estado diz assim: vamos dar preferências a projetos que abordem a questão colonial ou a questão feminista. Quando o Estado te diz o que é que tu deves fazer, aí alguma coisa está de errado, não é? E porque é que um artista angolano tem que falar sobre o seu passado colonial? Porque é que ele não pode fazer arte abstrata? Não é? Porque são estas codificações que hoje em dia dominam o mundo das artes, em muitos sentidos, e, portanto, eu há muitos anos fiz uma paródia, desculpem-me, mas fiz uma exposição que se chamava Contra a Tirania do Pau na Diagonal. Do pau na diagonal. Porque há 10 anos, não está aqui nenhum pau, mas há 10 anos tu ias a um museu ou uma galeria e todos os jovens artistas punham um pau na diagonal. E eu mostrava os paus todos nas diagonais dos anos 60 e 70, como quem diz, por amor de Deus, quer dizer, vocês acordem, não é? Tirem lá os paus na diagonal, não é? Passou, mas se vocês agora forem ver exposições de arte contemporânea, está tudo pendurado. É só panos, tudo pendurado. Vai passar. Eu não sei quantos anos é que vou estar aqui, mas ainda vou ver outra coisa qualquer. Portanto, é o pau, é o pano. Parecia uma música brasileira. É o pau, é o pano. Já estou a falar demais. Fala, Ana. Se alguém quiser saber mais alguma coisa. E pode falar-nos um pouco mais sobre este processo do livro? Portanto, este processo que levou a esta produção deste livro que aqui está, e que, se alguém quiser, também pode vir a adquirir, à parte comercial. Mas era interessante perceber realmente como é que é feito esse processo. Foi feito consigo, certamente. Sim. Mas também com a restante banda. Já não estavam juntas, não é? Sim. Estavam juntas, já não estavam, provavelmente estão dispersas. Como é que foi este processo de rememorizar esse processo e das pessoas estarem até mesmo dispersas? Às vezes é difícil a gente lembrar-se das coisas. Pois. Sim, falo. Bem, a Audrey abordou-nos. Ela é americana, vive no estado de Nova Iorque. Foi a Londres nos encontrar, ou quis encontrar-se connosco. Portanto, fui eu, a Shirley e a Gina. A Shirley é mais a parte de manager da banda e também com tudo aquilo que não seja música, ela colabora. E falamos com ela e gostámos dela, mas é sempre uma pessoa, se aceitamos uma pessoa para escrever um livro sobre nós, é sempre um risco. Eu acho que o livro está extremamente bem escrito, tem outras coisas que é interessante, não é só sobre nós, é sobre nós e depois aquilo que está à nossa volta, aquilo que nos informou em certos aspectos, ou que nós informámos em certos aspectos, ou colaborações que fizemos. Portanto, é um livro que não é só sobre e não diz o que é que comemos ao pequeno almoço, não é esse género de coisa. Eu acho que é um livro muito bom, quer a pessoa goste da banda, quer não, eu acho que é um livro bom de ler. Portanto, depois disso, ela veio cá, entrevistou-nos separadamente, cada uma de nós.
Depois continuamos a fazer algumas chamadas de Zoom com ela. Outras vezes ela escrevia, perguntar certas coisas que não tinha bem a certeza. Nós, portanto, dissemos imensas coisas sobre o que tínhamos feito e as pessoas com quem trabalhámos e coisas assim. Ela falou com à volta de 100 pessoas para escrever isto e nós tínhamos, a Shirley guardou tudo, que eram datas de concertos que fizemos e dos discos que fizemos, que eu nunca me lembro de datas de absolutamente nada, exceto o meu nascimento. Por enquanto. Por enquanto. E fomos, pronto, sempre falando com ela. Depois, uma coisa que nós dissemos é que tínhamos que ler o livro antes de ser publicado, e fizemos isso várias vezes, até eu li 2 vezes, a Shirley leu pai 3 vezes, para ver se estava tudo certinho, se tem. Não há coisa pior que é ler um livro, e quando leio um artigo sobre uma coisa que eu sei, por exemplo, sobre madeira, depois dizem qualquer coisa e é estúpido, e eu fico tão irritada porque não, a informação está mal e não queria. Nós não queríamos que isso acontecesse com o livro, então lemos, mas mesmo a pente, em inglês essa pente fino. Estava-me a soar em inglês, pente. Sabes, com aquelas palavras que a gente de repente pensa, mas é esta a palavra, sim, é pente fino, e tudo para corrigir tudo o que podíamos corrigir. E a Gina também leu, portanto nós todas lemos e demos a nossa opinião sobre certas coisas, ou achávamos algumas coisas, até que se achávamos alguma coisa não era importante, dizíamos, eu acho que isto não é importante. Demos também fizemos também esse estilo de colaboração, não foi só datas certas ou erradas, ou isto que aconteceu ou que não aconteceu. Eu guardei, tenho sempre, acho que sou um bocadinho como a minha mãe guardava tudo, e eu guardei tudo o que tinha a ver com a banda. Tenho os artigos, quase todos, se não todos, que saíram sobre nós. Guardei a minha camisa que usei no princípio da banda, que está lá em cima. Assim, coisas que a mim me diziam qualquer coisa, nunca pensei que se ia fazer nada com aquilo, mas eu fui guardando fotografias, mais objetos que tinham uma certa importância, e portanto depois ela tirou fotografias, trouxe aquilo tudo para a cozinha, tenho uma mesa grande na cozinha, pusemos aquilo tudo ali, ela foi fotografando e aparecem montes de coisas que eu tenho, coisas diferentes, uma página da letra de uma das músicas, e depois outros objetos como a minha mala. E tinha uma mala com coisas, instrumentos de percussão dentro da mala, sei lá, agora me estou a lembrar de mais coisas, e tem muitas fotografias também, e foi assim esse processo, basicamente. Eu disse o que querias saber, ou mais algo? Mas nesse sentido, porque muitas vezes é difícil, não é, passado muitos anos, não é? Pois. De poder construir ou de verter para um texto. Sim. Que é a verdade de um conjunto. Pois. Não é? Pois, no fundo, nós estamos ali. Pronto, eu penso que é só curioso pois. esse processo, porque, sei lá, estou-me a lembrar agora ir buscando outra conterrânea, a Lourdes de Castro, que também era muito arquivística, não é? Portanto, parece também que é uma coisa da ilha, ou pelo menos quem vive na ilha, não é? Porque é tudo tão difícil de chegar à ilha que de repente As pessoas guardam tudo. Até um pedacinho de terra já se guarda. E, portanto, essa questão arquivística que ajuda muito na restituição, ou pelo menos na construção ou reconstrução da memória, nesse caso também deve-se muito a si. E, portanto, era só um pouco entrar um pouco dentro desse universo e pensar sobre o que é também este livro vermelho que está em cima da mesa. Está para vender. Sim, há essa parte também, que era interessante, mas era realmente também perceber
Pois, perceber o que é. Pois, tem completamente a ver connosco. A maior parte dos livros, principalmente das pessoas muito conhecidas e famosas, eles às vezes não colaboram. E a quantidade de erros que se encontra, tanto nela, que é uma pessoa completamente séria e querer usar os pormenores todos que são essenciais e importantes para a história, até ela tinha imensos erros. E eu acho que qualquer pessoa que escreva um livro sobre outra coisa tem sempre muitos erros. Nós tivemos outro livro de Jane Pelly, que é um livro também muito bom, do nosso primeiro disco. Sim, está lá em cima, pode-se ver a capa, basicamente. Mas esse livro também foi fantástico. Mas nós lemos também e tinha imensas coisas que foram necessárias serem emendadas. Coisas que às vezes é uma interpretação errada ou uma informação que veio da internet ou coisa do estilo. Há coisas erradas na internet, as pessoas pensam que é tudo verdade, mas... E portanto, não, e portanto, quando uma pessoa escreve um livro tem que ser a sério e tem que ser séria com isso. E acho que ela conseguiu com a nossa ajuda, claro. Ana Paula, na nossa adolescência, no Porto Santo, foi através de ti que eu conhecia John Baez e outros, Bob Dylan. Tu cantavas. Íamos todos os anos. Eram as nossas férias. E eram férias muito longas. Tu deixaste por completo esse estilo de canção, não é? Era o que tu cantavas na altura. Pois, cantava na altura, era de outras pessoas, pois... Com a banda é um bocado mais difícil fazer, essas músicas eram músicas que eles cantavam com guitarra acústica, e como foi, quando comecei a tocar guitarra elétrica e não sei o quê, puxa outra energia. Nós nem somos primas diretas, somos terceiras primas, mas somos mais do que primas diretas. Quase, sim, porque devido ao Porto Santo, não é? Porque íamos da mesma idade e assim, e tínhamos o mesmo sítio da praia e tudo. Pois, era nossas famílias, era. A Eliana foi minha colega até. Pois. Não, eu estava a pensar que John Baez e o Bob Dylan tinham iam ao Porto Santo. Não, isso é que era bom. Estou a brincar. Não, ele está a brincar. Tudo à volta da fogueira. Outros cantores até passavam pelo Porto Santo para virem cá para a Madeira, não é? Porque não havia avião aqui, não havia aeroporto. E vinham lá aquelas quermesses do Marítimo. Sim, pessoas portuguesas, sim, cantores portugueses. Mas não me lembro muito, não sei se... Agora já não me recordo, os nomes, mas mesmo estrangeiros. Pois. Queria-te só fazer uma pergunta. Há pouco estavas a falar, mencionaste o facto de teres guardado algumas páginas com as tuas letras, lyrics. Tu nunca escreveste sem ser para as letras de músicas? Não. Nunca tiveste esse... Não, nunca pensei sou poeta, não. Não, mas nem um prosa, nem um artigo... Já escrevi sobre o trabalho que vim fazer com o José Luís, isso escrevi. De vez em quando pessoas pedem para escrever sobre qualquer coisa a ver com a nossa música, não sobre outras coisas, e isso já escrevi, mas eu escrevia sempre a pensar em músicas, e as que não prestavam não usava, e as que prestavam, ainda se calhar tenho lá algumas na gaveta, mas a maior parte gostei e fiz músicas com elas, pois. A pessoa vai trabalhando até gostar, não é? Não. Se não está bem, muda-se. No meu caso, pelo menos. Aquele dispositivo que usou no concerto da Madeira de parece uma central telefónica, é o quê?
É isso que eu estava a falar há bocado, é uma coisa eletrónica, é um sistema, eu disse para ele me lembrar por o telefone, o microfone, é um sistema portanto, dos tais módulos, a pessoa põe vários módulos numa caixa, que é uma coisa que tem eletricidade dentro, e aqui basicamente é uma música que se pode dizer que é eletricidade, porque tem tudo a ver com conexões por exemplo, uma das coisas importantes num sistema daqueles é um oscilador. Ora, o oscilador faz só um barulho, que é a seguir, que a pessoa pode ouvir durante 1 minuto, mas depois começa a ficar maluca. Mas depois há um filtro que muda a qualidade do som. Depois há outra coisa que muda como esse som vai, se vai mas portanto dá ao percussivo, portanto há essas escolhas todas, e depois há os filtros que dão uma qualidade diferente, e é mexendo nessas coisas todas e ligando uma coisinha, um desses módulos a outro módulo, que essa eletricidade passa, e aquilo tem lá dentro aquelas coisinhas, que não me lembro do nome, dentro, que é o que fazem o som modificar-se, porque, por exemplo, uma guitarra, a pessoa toca uma nota e aquilo faz ding e depois morre, não é? Isto pode-se fazer com aquilo, ou ter o som mais a seguir, ou ser mais, como eu disse, percussivo, sabe? Portanto é forte no momento em que começa, mas depois... O córrego acho que tem isso, não sei. Quem é que tem isso? Um instrumento que é o córrego, que se mete umas coisas. Ok, sim. É esse meio redondo, não? É teclado. Mas há uma... Existem corgos sintetizadores que Tem esse sistema. sim, que se chamam semimodulares. Ok. Eu não me lembro dos nomes delas, mas é também uma história que está agora a fazer-se muito, que são aquelas mulheres que nos anos 50 e 60 fizeram música eletrónica, e há fotografias incríveis de uma inglesa que eu não me lembro o nome, tu se calhar, que tem também, não era assim, tinha uma sala inteira, aquilo era um oscilador, era uma coisa assim enorme. Claro, agora um oscilador pode ser deste tamanho. Há várias que eram incríveis. Sobre isso. Sim. É incrível. Claro que os aparelhos antigamente, agora é isso. Mas não sei porque as mulheres meteram-se naquilo de uma maneira diferente de outras coisas. Houve várias. Não sei se era a solidão e estarem sozinhas a fazer aquilo, não terem. Se calhar não era a pressão uma pressão mesmo. Pois, por exemplo, elas trabalhavam, uma ou duas trabalhavam na BBC e trabalhavam à noite, depois aqueles aparelhos geralmente eram para fazer música ou sons dos filmes, ou dos filmes científicos, ou dos filmes não científicos, science fiction, ficção científica, isso, ou reclames também, que tinham assim umas músicas que faziam uns barulhos estranhos, portanto isso era o que aqueles aparelhos, era para isso que aqueles aparelhos existiam. E depois mais à noite ela ficava lá a fazer a sua própria música sozinha. E eu acho que é capaz de ser essa solidão e aquela coisa de não ter homens ao lado que fez com que elas entrassem neste campo de música eletrónica e de exploração. Fizeram montes de exploração eletrónica e acho isso muito engraçado. Por exemplo, a música, não sei se conhecem o Doctor Who, não sei se está cá. Aquilo foi agora passou-me o nome.
Nomes é uma coisa terrível. A Daphne Ora? Não foi essa, foi. Há do Kubrick há o filme que é o Laranja Mecânica, que é feito com aquela mulher trans que é. Sei, sim. Mas essas mulheres, a Daphne Ora, a Délia Derbyshire, A Délia Derbyshire. Paulinho Oliveira também era instrumentista e tocava acordeão. Isso tem tudo a ver com a música concreta também, do Varese. Pois, também tem. Dos Xenakis e Tem. depois não só a experimentação eletrónica, como os tape loops, que também eram usados pelos Beatles, e tudo essa questão de experimentação do som, gravação de sons reais em fitas e depois a manipulação das fitas. Depois gostavam as Depois fitas. a Délia Derbyshire, depois foi provavelmente das primeiras bandas eletrónicas, que é White Noise, que ela fez já no conceito de música, formato de canção, já não era só a exploração sónica, a exploração do ruído, da eletrónica, mas também o formato de canção. E isso é de 1968, mas Silver Apples também são dessa altura, as primeiras bandas eletrónicas. Silver Apples era só eletrónico e um baterista, e pronto. A Daphne Oram tem uma coisa muito. Ela própria fez um aparelho que é para aí assim, deste tamanho, uma coisa assim, e ela faz aquilo de maneira que o aparelho lê. Ela usou uns bocados de filme que não têm nada no filme, mas ela depois com um pincel pintava o filme e depois conforme o filme vai passando e aquelas pinceladas a preto vão criando uns sons que ela com certeza que não sabia quais iam ser, mas tem isso lá no Museu da Ciência em Londres. Eu achei engraçado aquilo. Mas ela, pronto, como não existia o aparelho, ela fez. Mas é assim, mas as pessoas já devem estar a querer jantar. Já são 7h30. É lá, poncha agora. Ponchas. Uns vão para a poncha, outros vão para o jantar. E quero agradecer toda a gente que ter vindo aqui. Fico muito contente de vos ver. E até à próxima. Obrigada. Muito bem. Ai, Isabelinha, vou tomar uma coisa que tenho para ti. É muito chato. Eu não troquei para trazer o que é